Oi, boa tarde. A gente está começando mais uma orientação. Orientação que hoje vai falar a respeito de profissionais ligados à música erudita. Regentes, nós vamos ter aqui compositores, nós vamos ter aqui até uma pessoa que vai tocar para a gente o violoncelo de uma maneira super elegante, super bonita. Mas antes nós vamos falar a respeito de profissionais que mexem com a beleza interior de ambientes. Você já se preocupou, já refletiu, já pensou a respeito dos móveis que te rodeiam, a respeito do teu gosto em relação aos móveis, ao espaço, à decoração? Nós vamos falar a respeito de decoradores. Conosco aqui no estúdio o Sidney Tamay, que é professor da Escola Técnica Estadual de Segundo Grau Carlos de Campos, é professor também da FAO, da PUC de Campinas, e também a Maria Lúcia Goulart Siqueira, não é Godoy, é Goulart, que é decoradora e que também fez esse curso. Vou começar com a Maria Lúcia, que gosta de ser chamada de Lúcia. Ô Lúcia, a decoração é importante ou ela é, como muita gente considera, supérflua? Não acho que decoração seja uma coisa supérflua, como as pessoas dizem. É importante um decorador, no caso, para orientar as pessoas que não sabem o que fazer, onde pôr as coisas, projetar, planejar o ambiente que ela precisa ficar para trabalhar ou para dormir, para comer, qualquer coisa. É importante o decorador para isso, para orientar as pessoas que não sabem o que fazer, onde pôr as coisas nos lugares certos. Agora, além dessa questão da orientação, do gosto, não é? A orientação, ou melhor, da organização, existe essa questão da estética, não é? É importante esse dado também, a questão estética dentro dessa questão da organização? Claro. Não, além da organização, a estética também não deixa de ser uma coisa super importante. Porque além de ficar uma coisa bem planejada, tem que ficar uma coisa muito bonita também. Legal. Bom, o Sidney é professor, como eu já disse para vocês, de uma escola técnica, portanto, de segundo grau, não é? Uma escola profissionalizante. Quem é que procura? Que tipo de pessoas procuram esse curso, Carlos, Sidney? Em geral, são adolescentes, né, de 14, 15, 16 anos que têm interesse em arte, ou querem fazer alguma coisa por arte, ou têm interesse em conhecer os objetos, ou na decoração da sua própria casa. E a partir daí a gente desenvolve trabalhos com eles, lento, e para formar esse profissional. Agora, Lúcia, como é que se planeja a decoração de uma casa, de um ambiente? Seja ele uma casa ou uma loja, alguma coisa assim. Quais são as fases? Os princípios das coisas e tal. A gente precisa entrar num acordo com o cliente, o que ele quer realmente fazer, e juntando as ideias, as funções, as intenções, a gente vai tentando pôr tudo no lugar certo, até que a coisa fique perfeita. Agora, como é que é essa questão da incompatibilidade de gosto, vamos dizer assim? Não é? Vai que eu chego para você, quero decorar minha casa, mas eu gosto de cor de abóbora em tudo, tá legal? E você acha que não, cor de abóbora não é uma cor ideal para se fazer um ambiente em termos absolutos. Como é que é essa possível incompatibilidade? Bom, isso acontece muito, de querer fazer tudo cor de abóbora, assim, tal, não sei o quê. Aí entra o trabalho do decorador. Tentar explicar para ele que uma abóbora chocaria muito, ia ficar uma coisa pesada, quente, não ia ficar dependendo do espaço que for, não ia ficar uma coisa muito interessante. Então a gente tentar convencer a pessoa que não é esse o caminho, que tentar modificar até ele fazer o contrário. Mas isso acontece muito, do choque de ele querer fazer uma coisa, a gente não quer, e tentar convencer. Aí que entra a sensibilidade, o tato, a profissão, de tentar fazer que as coisas fiquem mais amenas. Legal. Sidney, como é que é o curso? Bom, o curso é de 4 anos, né, duração, e tem 4 departamentos, sobre a linguagem, tecnologia, projeto e só, conforto ambiental. E nesses 4 anos os estudantes aprendem desde desenhar até bastante sobre tecnologia, sobre conforto ambiental, objetivando, na verdade, um conhecimento mais profundo da decoração. Quer dizer, é um curso longo, de 4 anos. Legal. Lúcia, bem rapidinho, como é que está o mercado de trabalho hoje? Olha, o mercado passou por uma crise, o ano passado estavam as coisas meio abaixo e tal, mas esse ano, pelo menos o comecinho, agora está dando uma subida, está melhorando. As pessoas acham que não tem outra saída a não ser comprar e investir na decoração. Legal. Então eu queria agradecer a Lúcia, Maria Lúcia Goulart Siqueira, e ao Sidney Tamay. E se você curtiu, anote aí o endereço da Escola Técnica Estadual Professor Carlos de Campos.
Fica na rua Monsenhor Andrade, 789 no Brás. E anote aí o telefone, 227-0475. Anotou? Tá bom. Bom, você sabe que o assunto hoje é música erudita. Por isso nós vamos assistir agora a um clipe que tem uma relação com a música erudita. Vocês conhecem o Jean-Michel Jarre, não é? Um compositor muito interessante da chamada nova música, né? Popular. E ele fez um trabalho junto com a Orquestra Sinfônica da China, né? Se vocês repararem, existem até alguns instrumentos estranhos. Vamos então ao clipe Fishing Junks at the Sunset. E aí foi então Jean-Michel Jarre, introduzindo o assunto de hoje, que são algumas profissões ligadas à música erudita. Deixa eu apresentar para vocês as pessoas simpáticas e importantes que estão conosco para esse programa de hoje. O maestro Benito Juarez, que é chefe de departamento de música da Unicamp e regente do coral da USP também. Apresentar para vocês também a Ji Yong-shin, que é violoncelista, e por fim o professor Mário Ficarelli, que é professor da ECA, do Departamento de Música e também compositor. Vamos começar com o maestro Benito Juarez, perguntando, maestro, qual a diferença entre a música popular e a música erudita, para a gente esclarecer bem o nosso universo hoje aqui de conversa. Olha, eu acho que são duas atividades, né, pelo menos na minha concepção, são dois afluentes de um pertencente a um imenso rio, né? Na verdade, a música erudita seria aquela música de escola, em que as pessoas desenvolvem técnicas e uma abordagem de natureza mais especulativa, né? E a música popular estaria mais no plano da espontaneidade. Se bem que eu acredito que essas distâncias tenham já inclusive se desfeito, né? Porque hoje há uma interação muito grande da música popular e da música de escola, da música erudita, mas, pelo menos historicamente, a gente poderia situar a coisa mais ou menos nesse plano. Legal, mas vamos agora especificar o trabalho do maestro. O que é que faz um regente? Porque a concepção que nós temos é que o regente, o maestro, ele tem sempre que estar à frente de uma grande orquestra. Quais são as outras atividades além dessa? Olha, o maestro, ele tem uma linguagem, ele trabalha também com código. A exemplo de um guarda de trânsito, por exemplo, que ele tem que ordenar o trânsito, aquela coisa toda. Se bem que o maestro tem evidentemente, outras responsabilidades, né, de natureza social, de planejamento.
A imagem que eu tenho muito próxima do trabalho de um regente é de um comandante de um avião, em que ele trabalha como equipe, tem um operador de voo, tem a equipe técnica, os engenheiros, os mecânicos, aquela coisa toda, mas ele, evidentemente, tem a responsabilidade de dirigir, de decolar, de aterrissar, de dirigir a aeronave, e de uma certa forma esse tipo de viagem é a responsabilidade do regente. Mais do que isso, me parece que ele tem, hoje a música tem uma função social muito importante. Então eu vejo o regente não como um superstar, mas como um animador cultural. Uma pessoa que tem que programar junto com outras pessoas uma determinada direção, com a abrangência e com a responsabilidade que tem uma orquestra sinfônica. No nosso caso, a gente tem experiência, eu sou regente da Orquestra Sinfônica de Campinas, então a gente procura ter uma atividade e ocupando espaços assim muito importantes para a comunidade, para Campinas e para outras cidades do nosso estado. Professor Mário, e o ato de compor, ainda dentro desse raciocínio que o maestro Benito começou a desenvolver, no que se refere à elaboração do trabalho, à disciplina de trabalho, porque a concepção que nós temos, o Benito começou a colocar e diferenciou a música erudita da música popular, falando que, na verdade, existe uma vertente comum, não é? O ato de compor, ele é diversificado ou ele, tanto na música erudita como na música popular, ele exige a mesma disciplina? Bom, exige uma grande disciplina, partir de uma proposta que se tenha, né? E é fundamental que essa proposta seja suficientemente embasada com conhecimentos técnicos para que a realização, quer dizer, o resultado final, se dê como o pretendido. Porque se não houver essa concentração, essa disciplina, se nos propomos a fazer uma determinada coisa e acaba saindo outra. Agora, professor, hoje um maestro de música erudita pode viver única e exclusivamente de suas composições como profissional? Não, eu acho que isso é uma questão que em alguns países, notadamente da cortina, como se costuma chamar, alguns desses países dão condições para que isso aconteça, claro que compositores que já praticamente consagrados. Agora, fora daí, é muito difícil, realmente muito difícil, que alguém, através da criação de música erudita, possa somente com isso sobreviver. O que acontece é por consequência, quer dizer, à medida que se conquista um espaço, né, se prova conhecimentos, se prova qualidades, então se tem outras atividades que geralmente estão voltadas para o magistério. Maestro, no caso do Benito, além de ser chefe de departamento da Unicamp, no departamento de música, além de ser regente de coral da USP, é também regente da orquestra de Campinas. Essas atividades todas, elas são em função da sua disposição, aliada à sua disponibilidade de tempo, ou na verdade é uma necessidade em função do reconhecimento que se tem no Brasil no que se refere à música erudita? Quer dizer, resumindo, você precisa trabalhar em todas essas atividades por necessidade ou por única e exclusivamente vocação? Olha, eu acho que as duas coisas, mas na verdade eu gostaria de enfatizar que a atividade do regente é de coordenação. E hoje você sabe que tem muito aspecto assim de executivo. Aliás, essa semana mesmo eu devo fazer uma conferência, uma palestra para executivos da IBM, em que a gente vai tentar estabelecer algumas semelhanças de que tem a atividade de um regente com um diretor executivo de uma empresa. Então, há uma certa racionalidade nesse processo, eu trabalho com equipe e me sobra bastante tempo para fazer, e acho que procuro fazer com a melhor eficiência e a maior honestidade possível, mas sobra também espaço para a minha atividade individual. Eu acho que, em decorrência, evidentemente, de uma necessidade de desenvolver um trabalho,
e, acima de tudo, de coordenar uma ação de vários conjuntos, né, que são importantes para a minha atividade profissional. Uhum. Bom, Gi, por que você resolveu trilhar pela música erudita? Porque eu gosto, 100% porque eu gosto. Uhum. Mas na sua casa as pessoas já ouviam a música erudita? E Já. daí você resolveu... Minha mãe é professora de piano, né, de música erudita. Então já veio de casa. Hereditário. É. Agora, por que você resolveu curtir o violoncelo? Também veio de casa, porque eles me ensinaram piano e violoncelo, né? E com o tempo eu fui vendo que eu preferia violoncelo e optei pelo violoncelo. E o que você mais gosta no violoncelo? Quer dizer, é a facilidade de execução, é a sonoridade? O que é que você mais curte? A sonoridade. Bom, a respeito da sonoridade, daqui a pouquinho a gente vai ter o privilégio de ver a Ji Yong-shin, que é violoncelista da Orquestra Municipal Jovem, tocar um pouquinho para a gente. Ô Benito, assim, por alto, uma orquestra sinfônica, quantos elementos deve ter no mínimo? Bom, tem um desenvolvimento histórico da orquestra, né, como um agrupamento musical, uma orquestra clássica aí do período de Haydn, Mozart, mesmo Beethoven. Eu acho que em torno de 30, 40 músicos já se fazia o seu som, né? Uhum. Evidentemente que houve um processo de desenvolvimento e a orquestra wagneriana, né, do Richard Wagner, esse grande compositor do romantismo alemão, ela se alarga e hoje você tem orquestras sinfônicas aí com cerca de 120 até 130 componentes, né, os pós-românticos como Mahler. Mas eu acho que para fazer um som moderno, um som contemporâneo, né, um som que, enfim, que passe a comunicação inteira, eu acho que em torno de 60 a 90 músicos você tem um bom conjunto sinfônico. Muito bem, sabe o que nós vamos ver agora? A gente vai assistir agora a uma reportagem feita pela Tereza Cristina mostrando os bastidores da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Está aqui. Vamos lá então. As portas do Teatro Cultura Artística foram abertas e o público já está entrando. Daqui a pouco vai começar o concerto. Mas antes do concerto começar, o que é que acontece nos bastidores e que o público não vê? Qual é a tua função aqui, hein? Eu sou o chefe de montagem. O que é que faz o pessoal da montagem? O pessoal da montagem organiza, né, a orquestra, a posição das cadeiras, estantes. E tem lugares certos para colocar? Temos a medida certinha, uma distância de uma estante para outra. Que outros cuidados você tem que tomar? Um cuidado é isso aí, né, para não colocar, por exemplo, que a orquestra tem em cada lado, tem por exemplo, o violino, tem os trombones. Por exemplo, não posso pegar o trombone e botar do lado esquerdo do regente, porque o trombone é só do lado direito do regente. Se você fizer o contrário, vai dar uma confusão danada. Eles não tocam. Seu Oscar, qual é a sua função aqui? É arquivista músico da Orquestra Sinfônica. Qual é a função de um arquivista? O que é um arquivista? O arquivista tem a responsabilidade de conseguir as partituras musicais para cada músico e distribuir essas partituras a cada um deles, né? Para os ensaios e concertos. Você toca o que na orquestra? Toco violino. Você costuma chegar a esse horário? Sim, geralmente, às vezes um pouco mais tarde, mas hoje aconteceu de vir mais cedo. E agora, como é que vai ser a tua rotina antes do concerto? Você prepara teu instrumento? Tirar logo essa blusa, a casaca, a gravatinha, afinar bem e obedecer a batuta do maestro, né? É muita expectativa, assim, antes? É gostoso, né? Dá uns arrepiozinhos assim nos pelinhos. Então é inspiração, né? O aplauso do público, que é muito grande, a casa anda lotando, né? Então nós ficamos muito felizes.
Maestro Ayrton, o que aconteceu aí que o senhor está meio preocupado? É que há 5 minutos atrás me arrebentou a corda talvez mais importante para este concerto, que é a corda de Lá. E uma corda leva quase 2 dias para esticar e não perder a afinação. De modo que vamos cruzar os dedos e esperar que não desafine muito no concerto. Já aconteceu alguma outra coisa assim muito triste 5 minutos antes do concerto para o senhor? Já várias vezes, mas eu acho que a mais trágica foi quando eu fui tocar o concerto de Brahms nos Estados Unidos e 2h30 antes do concerto o espelho do meu violino descolou, assim de repente. E eu levei mais de 1 hora para conseguir encontrar um colega meu que tinha um Guarnerius, que eu já conhecia, para ele me emprestar para o concerto daí há pouco tempo, né? O violino chegou às minhas mãos 10 minutos antes do concerto. Mas quem sobreviveu a alguma coisa assim, sobrevive a qualquer coisa. E aqui na coxia o pessoal só está afinando os instrumentos. Há quanto tempo você faz parte da orquestra? Quase 2 anos. Quantos anos você tem? Eu tenho 27. Você vem de onde? Estados Unidos. Músico de orquestra ganha bem? Ganha. Não vou falar o salário, mas ganha bem, sim. Aqui vocês dividem por áreas, né? O pessoal de sopro fica num lugar, o pessoal de cordas ensaia no outro, é assim? Não, o ensaio não. Isso na hora de a gente entrar, antes de entrar pro palco, né? A gente tem que afinar todos os instrumentos. Então a gente já faz uma afinação prévia, naipe por naipe, aqui fora, no camarim. E lá dentro, na hora que a orquestra começa a tocar, então sim, aqui na orquestra inteira ajuda, né? Olha, a iluminação da orquestra é diferente, porque é mais fácil. É só luz geral, você ligou, a orquestra está numa boa, todo mundo toca, beleza. Mas um espetáculo já é diferente, você tem que jogar focos, fazer 1000 coisas. Mas é bom, é um serviço gostoso de se fazer. Inclusive eu preciso ligar a luz aí, que já estou meio atrasado, Antônio. Você me dá licença? Toda. Luiz Araújo, oficialmente você é o iluminador, mas você não faz tudo aqui, né? O que você faz aqui no teatro? Bom, além da iluminação, atendo o maestro, os solistas. Como é que é isso de atender? Se precisa de alguma coisa, o tempo de entrar no palco, preparar o maestro para entrar no palco. E questões, às vezes, burocráticas também, né? Quais são as qualidades que o maestro deve ter para reger a orquestra? Eles têm que estar realmente muito seguro, né, da proposta em termos de interpretação, a visão estilística da obra. Mas eu vejo a coisa assim num plano muito humano. Isso tem muito de jogo, de brincadeira, sabe? Essa coisa mágica dos músicos. E a gesticulação do maestro, ela, de uma certa forma, cria uma predisposição entre os instrumentistas para que essas coisas, né, flutuem e exista essa fluência, né, que é muito de sensação, de emoção. Eu acho que a nível de criação, né, que a música se dá em 3 planos: quem escreve, quem executa e quem escuta. Muito bem, e aí foi... Agora, Benito, o que eu gostaria de saber, vocês viram o Benito aí, 2 anos talvez, antes. Quem é que numa orquestra é o mais bem remunerado e o menos bem remunerado e por quê? Olha, a estrutura interna de uma orquestra é muito interessante. Ela se assemelha muito a uma empresa social. Então tem esse lance meio piramidal, uma grande base que os salários estão mais ou menos, né, equiparados. E, evidentemente, para as funções mais específicas de certa responsabilidade, esses se afunila e, evidentemente, com um salário maior. Na Orquestra de Campinas, eu tenho muito orgulho disso, porque eu já consegui assim, um nível de socialização dos salários realmente muito alto. Eu tenho apenas 3 níveis salariais, enquanto que existem orquestras, mesmo orquestras brasileiras, que esses níveis se aproximam a 15 patamares. Então, em Campinas, nós já conseguimos uma certa racionalidade, porque são todos trabalhadores, e eu não vejo assim uma coerência, né, num trabalho
de harmonia que se tenha grandes diferenças salariais. Legal. Bom, o professor Mário já havia colocado para a gente a questão da disciplina no que se refere ao ato de compor. Agora, o que eu gostaria de saber é no que se refere à questão da parte teórica, no aprendizado do músico. É importante, é fundamental essa questão do aprendizado teórico? Sem dúvida que é, porque é só assim que quem se propõe a fazer música vai conseguir realizar alguma coisa, porque deverá saber o que está fazendo e alargar horizontes, aumentar as próprias possibilidades. Então, todo esse embasamento que se denomina geralmente como matérias teóricas, né? Elas não são exatamente teóricas. Isto é só para diferenciar do instrumento, da prática instrumental, porque eu, na verdade, se falar em matéria teórica propriamente dito, eu acho que em música não tem, porque música é som, né? Então, é só uma questão de diferenciação que se faz com relação ao instrumento. Mas é fundamental que seja bastante bem feito e mesmo os garotos e meninas que estejam assistindo aqui esse programa, que pretendam vir a realizar uma faculdade, cursar uma faculdade e tal, é importante que estejam conscientes de que para cursar música numa faculdade, devem levar uma certa bagagem, quer dizer, deve ter pelo menos uns 4, 5 anos de música realizado anteriormente. Bom, aqui em São Paulo nós temos a Escola Municipal de Música, temos o Conservatório do Brooklyn Paulista, né? Temos o Conservatório de Tatuí, que está um pouquinho longe, mas são escolas que dão esse conhecimento básico, além de uma grande quantidade de professores particulares de muito bom nível. Perfeito. Benito, o mercado para o maestro, não é? E essa preocupação específica que você tem com a linguagem, que é uma coisa que, na verdade, me parece, tem um dado novo, quer dizer, a sua postura frente ao jovem, no que se refere à relação com o instrumento e com a própria música erudita, que é uma coisa nova. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do mercado de trabalho para o maestro, não é? Essa coisa social que você também disse que é importante. Onde é que isso se encaixa? Olha, a minha visão é o seguinte, eu acho que o problema de mercado de trabalho hoje no Brasil, ele tem que ser discutido para todas as categorias, né? Nós somos um país emergente, com possibilidades potenciais em várias áreas. Agora, especificamente para o maestro, o meu enfoque é o seguinte, pelo menos a minha experiência, eu sou violinista de formação, comecei estudando criança e me profissionalizei, como acho que um grande número de profissionais nesse país, assim precocemente, por uma série de razões, não é? Ainda estudando e já era profissional, eu com 13 anos era primeiro violino da orquestra de Belo Horizonte. E por aí afora, com 15 eu já era regente. Mas as coisas foram se desenrolando mais ou menos com o que me oferecia o mercado, além de uma preocupação de me capacitar para exercer essa função. Eu acredito que a atividade do regente, hoje, quando eu coloquei de animação cultural, está muito ligado a essa necessidade da gente preencher espaços, de informar as pessoas. E o regente, ele é um articulador, é uma pessoa que junta as pessoas, que pode organizar um coral, que pode desenvolver um trabalho didático, de informação, de passar um tipo de mensagem. E hoje eu acho que tem um mercado de trabalho nas empresas, nas escolas, enfim, nas orquestras, mas assim, existem múltiplas opções para a atividade de um regente. E eu acredito, o que eu gostaria de falar é o seguinte, que nós temos muitas carências de escolas e os nossos jovens, aí, os nossos adolescentes, o importante é o ouvido, eu sou ouvido crítico. A escola hoje talvez seja o seu autodidatismo associado à possibilidade que você tem de ter a televisão, de ter o disco, de curtir a sua bateria, a sua guitarra, o seu instrumento, o que você tiver, e por aí você desenvolve, procura uma escola dali, daqui, mas o importante é a sua ação, é a forma como você se envolve
com o trabalho musical, que é uma atividade profissional e que existe um mercado que você, de certa forma, vai construir, vai buscar, mas que muitas vezes ele está para ser preenchido. Hoje, por exemplo, nas orquestras sinfônicas, precisam ser preenchidas por instrumentistas e muitas vezes a gente tem que importar instrumentistas. É claro que é um processo muito complexo, mas o meu estímulo é que você, tendo algum talento e alguma tendência para a música, invista nisso, procure o professor, mas o mais importante é o teu ouvido. Legal, Benito. Bem, para a gente terminar, a gente vai ouvir a sonoridade do violoncelo da Ji Yong-shin. Mas eu queria aproveitar e agradecer ao maestro Benito Juarez, chefe do Departamento de Música da Unicamp, que é regente da Orquestra Sinfônica de Campinas, regente do Coral da USP, a Ji Yong-shin, que é violoncelista da Orquestra Municipal Jovem, e o professor Mário Ficarelli, da ECA, do Departamento de Música, que também é compositor. E a gente termina o programa de uma maneira sonora, com o violoncelo da Ji. Obrigado para vocês.